Pastor Adriel. Glória a Deus. Eu saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Podei-vos assentar. A Deus seja a honra, a Deus seja a glória, a Deus seja o domínio, para todos sempre. Amém. Quantos podem glorificar a Deus por essa boa oportunidade de estarmos diante da sua presença? Você já glorificou a Deus? Eu acho difícil que você não tenha glorificado. Eu acho muito difícil, mas se porventura você já glorificou a Jesus em ato de agradecimento aqui nessa noite, queridos, por gentileza, abram as vossas Bíblias, segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no seu capítulo de número 3, eu quero ler alguns versículos com vocês. O texto está fundamentado, ou pelo menos o tema deste congresso está fundamentado no capítulo 3, e eu gostaria de ler com vocês alguns versículos a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero aqui louvar a Deus, em ato também de agradecimento, por mais uma vez tem nos dado a sua graça, está nos concedendo a oportunidade de estar na sua presença. Eu costumo dizer que isso aqui é graça e é dádiva de Deus, que é estarmos na sua presença. Deus insiste em nos chamar de filhos, mesmo que nós não merecemos. Isso é graça. E eu tributo a Ele isso. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joel, irmã Rosemary, a sua família, a todo o presbitério aqui do setor de Vila Iocuné. É uma alegria voltar, já faz muitos anos que eu não venho atender aqui aos convites deste setor, e é uma alegria poder voltar depois de pelo menos aí 6 a 7 anos, e servir vocês mais uma vez com uma porção da palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela UMA do setor 15, e que Deus possa continuar fazendo com que vocês venham frutificar na presença dEle. Este é o meu desejo e a minha oração. Eu quero também agradecer ao presbítero Bruno e também a sua família, também ao evangelista Tiago, estes que estão na condução, e toda a equipe que tem cooperado, trabalhado, para que não só este congresso, que o congresso, se vocês olharem aí para o ano, é só um detalhe, mas pelo trabalho que vocês têm desenvolvido na presença de Deus. É que Deus continue prosperando vocês em tudo. Eu estou feliz de estar aqui no meio de irmãos, amigos, e rever aqui o pastor David também. É uma alegria estar com ele. Eu tenho o mesmo tamanho dele, a mesma estatura, é a mesma estatura que eu tenho dele. Vocês só não estão percebendo pela distância, mas é a mesma estatura, e é um amigo que nós temos aí já há alguns anos. Eu só não entendi, pastor David, por que você não toma café? Eu queria entender o porquê, mas Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça, você vai tomar café, e aí eu tenho certeza que a obra vai ser completa, aí vai se cumprir. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até você tomar café. Glória a Deus por isso. Aí alguns assim levantaram as mãos na hora que ele perguntou, quem não toma café? Por isso que vocês estão sem graça, mas daqui a pouco vocês vão ficar sem graça. Os que levantaram as mãos, mas quem já toma café está cheio de graça, e está confundindo o inimigo todo dia de manhã quando toma uma xícara de café. Isso é uma bênção, glória a Deus por isso. Brincadeiras à parte, a gente vai se conectando. Eu não vou nem falar, eu vou deixar o vosso pastor falar. É que ele não percebeu que café tem fé. Irmão, quem não pega essa, não pegou. Isso aqui é só para quem tem fé. Cadê a Uma Deb que toma café e está cheio de fé, porque vai morar no céu através da salvação que recebeu pela fé? Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Isso aqui é congresso de jovem, irmão. E até essas conexões, esse tom humorado que a gente toma, também é conexão para ir introduzindo aquilo que Jesus tem para nós. É uma alegria estar com vocês aqui, para mim, para minha esposa de Mantâmara, é sempre uma alegria estar com vocês. Faço uma ligeira apresentação, a gente lê o versículo de número 11 e continua aquilo que Deus tem para nós. Ao término do culto, nós estaremos ali com o nosso material, caso vocês desejem. São os nossos cones de chocolate recheado para você adocicar aí o seu final de semana. Já está muito bom o congresso, e aí você só vai repor as calorias que você está gastando enquanto você está dando glória levantando as mãos. 3 sabores, brigadeiro branco com creme de Kinder Bueno para você saborear,
brigadeiro branco com biscoff, é o tal do biscoito com especiarias que está na moda, e brigadeiro de chocolate tradicional com ovo maltine para você saborear. Todo mundo sabe que você está no teu projeto verão, está na dieta, então hoje você vai poder quebrar a dieta e comer um pouco aí de chocolate, porque segunda-feira todo mundo sabe que 5 horas da manhã você vai estar queimando calorias na esteira, então não vai ter problema nenhum. Então, Adriel, eu não estou na esteira e nem na academia, então Deus vai te dar graça, pode comer e aí você vai com ânimo depois aí. Dito isso, passe ali e adquira. Vamos ao texto, capítulo de número 3, versículo de número 11, da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Se você localizou, capítulo de número 3, versículo de número 11, por favor, confirma dizendo amém. Amém. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Glória a Deus. Consegue me ajudar no teclado aí? Pastor, o senhor posso colocar o teclado aqui para fazer um fundo ou não tem problema? Então vamos na palavra então. Queridos, nós estamos diante aqui de um texto muito interessante. Este texto está inserido na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era uma igreja muito interessante, tinha variedade dos dons sobre aquela igreja. Havia manifestação da porção do Espírito do Senhor e dos dons espirituais. Era uma igreja fervorosa. Ao mesmo tempo, tornava-se uma igreja um tanto quanto difícil, pela forma que eles conduziam a vida cristã como igreja. Eles tinham dificuldades em relacionamento, eles agiam de forma imatura, de modo que ao mesmo tempo que eles eram fervorosos no espírito, eles tinham dificuldades para conseguirem caminhar na obra do Senhor. No mesmo modo que a presença do Espírito se revelava sobre eles com liberdade no culto, eles tinham dificuldade em dar liberdade a um amadurecimento espiritual na vida cristã. Então, no mesmo modo que eles cresciam, eles diminuíam. A mesma forma que eles avançavam no poder do Espírito, eles não fluíam em maturidade cristã. Paulo então vai aconselhar eles tanto na primeira quanto na segunda carta que ele escreve. Por vezes você vai perceber o tom de exortação e correção da parte do apóstolo Paulo para com a igreja. Correção essa que muitas vezes veio porque Paulo entendia que eles estavam se limitando e eles não estavam amadurecendo. Paulo no capítulo de número 3 não vai fazer diferente. Paulo vai trazer um tom exortativo para a igreja. Eu não sei se você já leu o capítulo 3 por completo, mas se não, em poucas palavras eu quero resumir o que está acontecendo. Paulo vai de forma objetiva separar 3 temas que vai falar apenas de um assunto. Paulo começa fazendo a sua própria defesa. E por que Paulo
Paulo vai fazer a defesa do seu ministério? Porque havia um partidarismo naquela igreja local. Alguns queriam ser de um, outros queriam ser do time do outro. Alguns queriam a carta de aprovação de um, outros queriam o registro do outro. Paulo se apresenta no capítulo 3 dizendo: vocês querem carta para que eu seja aprovado por vocês? Ou vocês querem que eu receba a carta de vocês para que eu, o apóstolo Paulo, possa vos aprovar? Mas Paulo, ele vai se autodefender, não porque ele precisava, mas mostrando a eficácia da obra de Cristo, dizendo: eu não preciso de carta, vocês não precisam de carta, porque cartas canetas apaga, cartas registros tiram, mas o Espírito de Deus escreveu não em cartas humanas, mas em meu ou em nossos corações. A primeira coisa que Paulo está combatendo é que Paulo está dizendo: não existe partidarismo na presença do Senhor, não existe o time que eu sou. Aqui o Espírito de Deus escreveu não em pedras, porque em pedras que foram escritas Moisés quebrou no dia da ira. O Espírito de Deus escreveu não em papiro, porque papiro ou papel se rasgam e se perdem através dos anos. Mas o Espírito de Deus escreveu em nosso coração. O que ninguém viu, o que ninguém percebeu, ele escreveu, e por isso somos salvos pela graça. Será que tem alguém que pode agradecer a Deus por isso? Preste atenção. Paulo vai continuar o assunto e ele vai agora trazer e comparar a velha aliança com a nova aliança. Paulo não vai dizer que a velha aliança é algo que não prestou, pelo contrário, até porque as escrituras dizem que toda a escritura ela é inspirada por Deus. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a uma outra igreja, ele diz que na verdade o Velho Testamento, ou melhor, a velha aliança, ela é só sombra para apresentar a Cristo Jesus. Ela serviu como aio, como um servo carregador. A velha aliança só foi manifestada para um propósito. Qual? O homem não consegue se auto-salvar. O homem não consegue concluir 613 preceitos. O homem não consegue cumprir 10 mandamentos, porque o homem há a essência e natureza do pecado. Então como que a gente resolve isso? Se não dá para cumprir a lei, se não dá para cumprir os mandamentos, o que acontece? Aí a lei aponta dizendo: vocês, seres humanos, nós não temos condições de cumpri-la, mas tem um aí que está chegando, que ele vai cumprir na íntegra, e depois dele não vai precisar de ninguém entrar e fazer ou oferecer outro culto. Por quê? Porque se o homem não consegue cumprir, Jesus, o grande Salvador, cumpriu por nós, e nós estamos aqui para glorificar aquele que um dia no madeiro pagou a nossa dívida. Você pode celebrar a Deus por isso? Paulo continua fazendo a comparação. Paulo não vai trazer aqui a ignorância dizendo a velha aliança para nada presta. Pelo contrário, Paulo também não tira a eficácia daquilo que serviu como rudimento, fundamento da fé. Paulo só começa a trazer dizendo que na velha aliança a lei não conseguia ser cumprida. Na nova aliança agora nós temos o Espírito de Deus, que é vida. A velha aliança apontava que o homem não tinha condições de cumprir, e se não tem condições, a morte reina. Mas na nova aliança nós temos o Espírito de Deus, que é vida, vida e vida com abundância. Glória a Deus nessa noite, que nós não fomos comprados e nem pagos por mãos humanas. Nós não estamos aqui porque cantamos, servimos ou somos bons. Na verdade não somos, mas glória a Deus que o Espírito de Deus veio sobre nós trazendo vida. E no dia que você foi alcançado pela graça e levantou a sua mão e entregou a sua vida a Cristo, você recebeu vida do Espírito Santo. Deixa eu perguntar só para ver, será que tem alguém vivo no culto da uma
a Deb do setor 15. Então levante a mão para dar glória, porque o Espírito nos trouxe vida. Paulo está falando agora do segundo assunto, velha e nova natureza, mas a ideia é a mesma. Paulo está combatendo o partidarismo. Paulo só vai usar exemplos distintos: carta mãos humanas, cartas escritas por Deus, velha natureza ou velha aliança com a nova aliança. Aí, para completar o exemplo do assunto que é um só, Paulo chega em Moisés, porque Paulo está combatendo a ignorância da igreja que estava em Corinto. Para combater isso, Paulo vai chegar no ápice do exemplo. Depois de falar de cartas escritas por homens, compará-las com cartas escritas por Deus, depois de comparar a velha aliança com a nova aliança, Paulo diz que agora nós não estamos debaixo de um jugo que é transitório. E o que era transitório, Adriel? O que era transitório era a lei. A lei não era permanente. A lei foi transitória para apontar para Cristo, porque sem Cristo não há salvação, sem Cristo não há reconciliação, sem Cristo nós éramos inimigos de Deus, mas com Cristo Ele nos concede reconciliação, salvação, e hoje nós temos filiação para com Deus. Paulo chega no ápice dizendo: nós não estamos debaixo de um jugo transitório, mas nós estamos agora debaixo de uma outra ideia. E que ideia é essa, apóstolo Paulo? Paulo diz no versículo de número 12 que nós temos tal esperança, e agora, por termos esta tal esperança, isto é, a eficácia da obra de Cristo, nós devemos muito mais ousadia no falar. Você percebe que Paulo está estimulando os irmãos, dizendo: vocês não estão mais debaixo da lei, porque a lei trazia ignorância, a lei trazia juízo, a lei trazia peso, e peso paralisava. Paulo está dizendo: agora nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo da fé. Como disse o nosso pastor, nós temos a fé no Senhor Jesus Cristo, por isso nós temos ousadia no falar. Falar para quê? Porque nós somos instrumentos de Deus, para que aqueles que através de nós venham conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Paulo estimula a igreja dizendo: não se aprisionem, não se limite, mas tenham ousadia no falar. Paulo não para por aí. No versículo de número 13 ele diz: nós não somos como Moisés. Moisés colocava um véu sobre o rosto. Pare aqui por um instante, pare na parte B do verso 13, preste atenção e olhe para mim aqui agora. Paulo está comparando cartas escritas por homens com cartas escritas por Deus. Paulo está comparando a velha natureza ou a velha aliança com a nova aliança. Paulo vai exemplificar agora trazendo Moisés. Paulo está trazendo o episódio, o dia que Moisés desceu do templo da oração. Ele desceu, na verdade, da presença do Senhor em oração. Ele passou dias no cume do monte. O Espírito de Deus derramou. Moisés foi renovado. A glória de Deus desceu. O povo estava na porta ou no cume do monte esperando Moisés. Quando Moisés desceu, Moisés estava tão cheio da presença do Senhor que ele teve que colocar um véu na face para esconder o brilho da glória de Deus. Só que aqui tem uma revelação por detrás, porque Paulo não está dizendo que Moisés colocou o véu no rosto porque a glória simplesmente era tão profunda que ele tinha que se esconder. Na verdade, Paulo está revelando algo além. Paulo está dizendo, na verdade, que Moisés colocou o véu nos demais dias porque a glória já tinha ido embora, a glória já tinha saído, a glória já tinha saído. E como que é isso? É quando eu prego mais pelo nome do que propriamente pela glória. E como que é isso? É quando eu canto mais pelos tons que eu atinjo do que propriamente pela glória. É quando eu sento na cadeira mais com a carteirinha da minha convenção do que pela glória. É quando eu tenho um terno bonito e aonde eu chego alguém diz: aí vai um homem de Deus, mas é mais o terno que a glória.
glória. É quando eu tenho seguidores e seguidoras na rede social e todo mundo diz: ali vai um jovem de Deus, mas é mais pelo nome do que pela glória. Paulo está dizendo: nós não somos Moisés, porque Moisés tinha cara que estava com a glória, tinha jeito que estava com a glória, tinha aparência que estava com a glória, mas não tinha glória. Nós não precisamos de véu para esconder. Nós temos o Espírito Santo que nos enche. Eu sei que vai diminuir o glória, mas eu preciso pregar porque é o texto que vocês escolheram, muito embora não seja o versículo fundamentado, mas é o contexto que aponta para isso. Paulo está dizendo: Moisés só colocou um véu para esconder e mostrar que estava vazio. O povo estava dizendo isso aqui: Moisés está cheio, ó, dá nem para ver o rostinho dele, ó, por onde passa o rosto está coberto. Moisés está cheio, mas na verdade é Moisés dizendo: ninguém pode saber que a glória já foi embora. Ninguém pode saber que eu estou pregando mais pelo nome do que a glória. Ninguém pode saber que eu estou pregando mais pela minha aparência do que pela glória. Parece ou não os nossos dias? Parece ou não quem está vivendo? Tem cara que vive, mas já morreu. Tem jeito de vivo, mas já está morto. Antes cria, não crê mais, porque as coisas foram passando. Aí ficou cético. Ele ficou bobo. Ele já não crê mais na glória que desce. Ele já não crê mais na presença que é manifestada. Ele já não crê naquilo que foi rudimento da fé. Para chegar até aqui, cria em tudo. Agora não. Agora está cético. Aí ele esconde isso como: isso aqui é maturidade. Isso aqui é véu no rosto. Só que Paulo está dizendo: não era glória, era para se esconder. Mas diferente de Moisés, ninguém precisa se esconder. Aqui é o seguinte: eu entro sem a glória, mas não tem problema. Eu bato a minha mão de Jesus. Eu quero mais a tua presença, porque não é pecado pedir mais. Pecado é viver uma vida de arrogância e hipocrisia, parecendo que está, mas não está, parecendo que é, mas não é. Aqui a gente entra vazio, mas a gente vai pedindo glória, e a glória vai descer. Paulo está dizendo que nós não devemos entrar na presença de Deus com o rosto coberto. E olha para mim aqui: na velha aliança era um hábito esconder as coisas através das liturgias, dos cultos e das festas anuais. Mas a graça nos ensina que aqui a gente não precisa esconder nada. Até porque os olhos dele veem a tudo e a todos. E aqui não tem problema, porque aqui é o seguinte: um chega com muita glória e às vezes o outro chega com pouca glória. Tem problema? Tem não. Você está no lugar que tem glória. Quem chega com muito só multiplica, e quem chega com pouco é renovado. Aí mergulha de braçada, vai dando glória aqui, vai sentindo a presença de Deus. Eu estou pregando essa noite para uma geração que entendeu que aqui a gente não precisa ficar igual a Moisés. Aqui a gente entra na presença de Deus dizendo: Jesus, derrama uma glória diferente, venha sobre a minha vida, porque nós somos cartas vivas. Porque se fôssemos cartas mortas, a mensagem seria morta, não teria vida. Mas como nós somos cartas vivas de Deus, a vida é do Espírito em nós. Levante a mão direita, por favor. O Espírito Santo quer derramar vida, graça, autoridade sobre a minha e a sua vida. Não tem problema se a crise que você está tem te acabado o fervor. Não tem problema se você tem vivido dias onde a oração já não flui mais. Não tem problema se você está com dificuldade. Deus está dizendo hoje: eu quero derramar uma glória, para que você entenda, eu não te chamei para ter véu, eu te chamei para ter a minha graça, o resplendor. Será que tem alguém aqui que pode celebrar a Cristo? E como é através de nós? Tem alguém comigo? Diga amém. Como é através de... O tema que a nossa igreja, a nossa mocidade está trabalhando esse ano, como é? Paulo continua o texto. Paulo está dizendo: nós não somos como Moisés, que colocava um véu para que as pessoas não percebessem que a glória já havia saído, ou seja, era transitória. Nós não somos como eles, não porque somos bons, não é por causa disso, é porque a graça nos alcançou e nós estamos debaixo de uma outra dispensação. Paulo está dizendo: agora, nós precisamos entender
que na onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí ele para e continua o verso de número 18. Tem alguém comigo? Diga amém. Mas todos nós, a minha expressão diz com a cara, mas pode ser rosto, como o rosto descoberto, ou com a cara descoberta, refletindo como um espelho, como o quê? A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Vamos lá, de glória. Não tem como falar que é cheio da glória e a glória não me transformar. Não tem como eu falar que eu carrego a presença do Senhor e essa presença não me transformar. Eu sei que a glória vai diminuir, mas a gente precisa fazer um contraponto aqui. Porque dons são excelentes, glória a Deus por isso. Mas se não me transforma, não adianta de nada. A unção, ela é excelente, mas se ela não me transforma, não adianta de nada. Eu posso fazer, não que eu seja este tipo, mas eu posso falar de Gênesis ao Apocalipse com o melhor do vocabulário. Eu não tenho isso. Reconheço a minha limitação e reconheço a pobreza do meu vocabulário. Mas ainda que estivesse, se a glória não me transformasse, de nada valeria. Eu posso dominar a teologia sistemática de em cima até embaixo, de uma ponta a outra. Se eu não permito que esta palavra me transforme diariamente, isso não adianta, é só uma memorização. Mas Cristo não nos chamou para memorizar, Cristo nos chamou para aplicar, Cristo não nos chamou para ouvir, Cristo nos chamou para exercer. O problema nosso hoje é que a gente quer a glória do culto, a glória do templo, só que ao sair do culto, a gente não quer que esta glória trabalhe em nós. E sabe, você senta ao redor de uma mesa com alguém mais experiente ou não, e muitas vezes a gente faz um comentário dizendo: o culto foi uma bênção, olha, aquele evento foi uma maravilha. Só que aí a gente vai deixando as coisas rolar, aí a gente lembra o fulano que Deus usou, que bênção. Só que se esta glória não muda a forma que eu sou diariamente, o que é que adiantou? De nada, porque Cristo não está esperando se o Adriel vai receber aplauso ou não. Cristo não está esperando se o seu jovem amigo, o evangelista Adriel, vai ser... Não, ele não está esperando isso. Cristo quer saber se a semana do Adriel eu estou melhorando pelo menos 1%. Como é um congresso de jovens, vocês vão entender o que eu estou falando. Lá no Instagram tem o tal de 1%. Você percebeu que eu tenho falado coisa aqui, que eu ligo o teu contexto de vida com a palavra, porque não vale a pena se eu falar e não te conectar. Lá no Instagram tem o tal do 1%, você já viu? Olha, hoje eu corri na rua, 1% está pago. Hoje eu fiz tal coisa, é 1% do dia. Cristo espera de nós o 1% de melhora. Eu posso não estar completo, o importante é que hoje eu já estou melhor do que ontem. Eu estou seguindo a Cristo. Sabe de uma coisa? Eu gosto daquele texto que o mesmo apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito. O modelo de varão perfeito a qual Paulo menciona é Cristo. Cristo é o nosso modelo. Quando eu e você aceitamos a fé, nós tínhamos dificuldade com tudo. Tem gente aqui que dizia: eu nunca vou participar de um congresso. Está com camisa aqui hoje, você viu na Cristo. O que é isso? Você passou 1% sendo trabalhado, entrou na olaria, era todo caco quebrado, tinha carrapicho, tinha pedra, mas aí o oleiro disse: está na minha mão. Colocou a mão dentro de você, foi tirando pedra, pedregulho, foi tirando embaraços, foi quebrando laços, foi tirando seta, foi te lavando. Hoje a tua família te respeita como jovem de Deus. Hoje a tua família pede oração por você. O que é isso? É que alguém pode até te cobrar demais, dizendo: olha, você não está mudado tão completo. Você vai dizer: eu não estou. Como Cristo espera
quer que eu esteja ainda, mas eu posso dizer uma coisa: eu estou melhor do que ontem. Eu estou melhor do que ontem. Eu estou melhorando. E como que eu melhoro? De glória em glória, de valor em valor. É por isso que quando você vai se enchendo da glória, você vai sendo trabalhado. E o que vai acontecendo é Jesus colocando a mão dizendo: eu estou mudando. Eu estou mudando teu jeito. Sabe aqueles que dizem assim: eu nasci assim, eu sou assim e eu não mudo. Cai na mão do oleiro para tu ver. Cai na mão do oleiro para tu ver. O oleiro olha e diz: você nasceu assim, viveu assim, mas aqui eu transformo, eu tiro do monturo, porque é a graça de Deus. Quem aqui quer mais a glória? Quem aqui quer mais a glória? Recebe glória que vai mudar a tua vida, glória que vai mudar teu pensamento, glória que vai tirar você de mesas que Deus não gosta. Lá vai. Esta glória vai mudar a amizade, esta glória vai mudar o que você vê, essa glória vai mudar o que você acessa, porque a glória que me muda é a glória que transforma. É aqui que está o contraponto. Porque para que seja através de nós, não é performance, é transformação. Eu preciso dizer algo que está no nosso momento, no nosso dia, é muito falado. Não sei se vocês já perceberam que tudo hoje é performance. As pessoas buscam um curso para performar na empresa, na gestão da empresa. As pessoas buscam curso para performar na gestão de vida. Gestão, não importa ser a vida. As pessoas buscam performar no exercício físico que praticam. E é legal. Mas olhe para mim, evangelho não é performance. Evangelho é transformação. Porque performar, eu posso dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo melhor que o fulano. Performar é o seguinte: olha, eu estou indo mais para o culto que o Beltrano. É claro que você tem que estar no culto, eu não preciso nem te dizer. A ideia é: está sendo transformado? Porque o que vai nos diferenciar é o quanto esta glória está trabalhando não visivelmente falando, ou seja, externa. O que vai diferenciar é o quanto essa glória está trabalhando internamente. Porque não tem como sair dois tipos de água de uma mesma fonte. E sabe por que muitas pessoas hoje têm antipatia com as manifestações do poder de Deus? Agora falando de poder mesmo. Quando Deus enche a casa, como está maravilhoso aqui, desde o início do culto, e isso é verdade, com toda sinceridade digo isso. As pessoas hoje têm antipatia porque eles dizem assim: olha lá, se enche, não estou falando o caso de vocês e nem nosso. A crítica, se enchem, mas não tem mudança. E a pior coisa que tem é quando você vai pregar, por exemplo, no trabalho, na faculdade, para alguém falar de Cristo: olha, vai ter um congresso, vai ter um culto, aparece lá, tira um dia para ir comigo. Aí a pessoa diz: eu vou ser crente para ser igual o Beltrano. Isso é uma justificativa, que claro, a pessoa não quer servir a Cristo, ela só pega ali alguém para justificar, isso não quer dizer nada. Mas eu estou dizendo que a pessoa que geralmente é colocada como exemplo é alguém que é contrário ao que a glória pode fazer. Ou seja, é alguém que a glória não está transformando. As pessoas lá fora não querem saber se nós pregamos sem errar o português. As pessoas lá fora não querem saber se nós seguimos na íntegra a liturgia. As pessoas querem ver Cristo em nós. E como é que eu vejo Cristo, Adriel? É quando alguém está fazendo aquilo que é imoral, mas chega em você, você diz: se depender de mim, não faço mais. Por quê? Porque você é bom? Não é porque sou bom, é porque eu glorifico a Cristo. E se vai desonrar o nome dele, não vai ser eu que vou honrar, desonrar não. As pessoas não querem saber se nós pregamos, se nós temos os trajes só bem feito. Isso é o mínimo, porque quem é transformado dentro não necessita de ter que falar o que vai ou não usar. O Espírito Santo ainda revela e diz: isso não é moderno. As pessoas querem ver mesmo qual é a mudança
mudança diária em nós. Quando alguém faz uma piada capciosa, suja, imoral, aí você não dá uma risada e alguém diz: olha lá, tá sério por quê? Eu tô sério porque eu não vejo graça nisso. Ah, você é santo, eu não sou santo, eu sou santificado por Cristo. Ele vai me santificar. Eu não sou autossantidade. Não é uma autossantidade, é uma santidade que provém dele. Eu já não vejo mais coisas ou graça em coisas alheias, porque eu glorifico a um Deus que é santo. Ele disse: sede santos, porque eu sou. O mundo não quer uma pregação, a dizer, que alguém venha analisar apenas. É claro que você tem que ter um excelente conhecimento, um excelente português, você tem que ter um excelente conjunto de fatores. E nós estamos aqui cada vez mais, pelo menos a nossa igreja sempre nos estimula a capacitação, seja do canto, seja do cântico, seja da explanação da palavra, seja do servir, não importa a área da igreja que você está servindo. A nossa igreja, graças a Deus, ela nos estimula a capacitação, mas eu estou dizendo que isso não é só tudo. A gente precisa entender que o mundo quer mais. O mundo quer as cartas vivas. As cartas vivas na faculdade. As cartas vivas que são o que são na igreja, mas são os que são fora da igreja. O mundo não quer uma pregação apenas linda, sem vida. O mundo dá precisão de alguém cheio da presença. Quando alguém diz assim: eu vou me matar, não vai não, não vai não, não vai. Não vou me matar, por quê? Que você não vai deixar me suicidar? É porque eu tenho o Espírito de Deus. Eu vou orar por você. E o Espírito de Deus não veio para trazer morte, ele veio para trazer vida, e é vida com abundância. Deus vai tirar hoje esse sentimento de suicídio da mente. Deus vai limpar hoje este sentimento seu de querer se automutilar. O Espírito Santo está dizendo: eu não te chamei para a morte. Oh glória, são 20 horas e 56 minutos. Deus está dizendo: eu vou te dar vida, porque os teus sonhos merecem vida. A tua família vai receber vida, a tua casa vai receber vida. Levante a mão. O Espírito Santo está dizendo: eu arranco a morte da tua mente, eu tiro o suicídio da tua alma. Eu te dou vida com o meu Espírito, eu te encho da minha graça, eu te encho do meu poder, eu te encho da minha unção, eu te encho da minha presença. Vai sair a morte, vai cair o cavalo, vai cair o cavaleiro, porque o Espírito Santo está derramando vida, vida, vida. Só quem pode adorar a Deus, levante a mão e recebe vida pela palavra, vida pelo Espírito, porque aqui na Uma e Ocuné tem vida de Deus, tem vida de Deus. Aonde estamos vivos? Aonde estamos vivos? Aonde estamos vivos? Os vivos, os vivos, abre a boca para adorar a Deus. Alaramu Baragá. Está descendo vida aí, vida para os teus sonhos. Alguém diz: não, você não. O Senhor está dizendo: você sim. Alguém diz: mas teu pai não foi. O Senhor está dizendo: mas você vai ser. Alguém diz: é fogo de palha. O Espírito Santo está dizendo: é não, porque quem escreveu no teu coração fui eu. Eu te arranquei do tráfico, eu que te arranquei da cachaça, fui eu que te limpei com sangue. Até quando a tua família te dava como perdido, fui eu que te alcancei. Eu não te chamei para cair, eu te chamei daqui para a glória. Então abre a boca para adorar a Deus, porque você recebeu nessa noite uma injeção de vida. É melhor do que bezetacil, é poder de Deus segunda, é poder de Deus terça, é poder de Deus quarta, é poder de Deus quinta, é poder de Deus sexta, e se precisar vai ter no sábado e no domingo, porque a glória está te transformando. Esta glória nos transforma. E eu caminho para o fim dizendo, Paulo está fazendo um paralelo, dizendo que nós somos transformados
transformados. Porque a gente chegou aqui com uma forma. Eu gosto daquele texto de Romanos 12, quando Paulo diz assim, ó: mas não vos conformeis com este, mas sede pela renovação. Olha para mim aqui, ó. A ideia ali é simples, muito embora o grego é muito mais aprofundado, mas resumidamente falando, Paulo está dizendo o seguinte: quando nós não éramos, ou quando nós não havíamos sido alcançados pela graça, nós tínhamos uma forma. Olha para mim aqui, ó. Sabe aquela forma que a tua mãe faz bolo e bolo dos bons? Paulo está dizendo mais ou menos isso. Nós tínhamos uma forma, formato. Mas aí a gente chegou na presença de Jesus. Na verdade a gente não chegou, Ele nos trouxe para a sua presença. Porque não foi nós que se nos tornamos ovelha dele, Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Aí a gente chegou aqui com um formato, mas aí Jesus disse: deixa comigo. Porque Satanás tem forma, eu transformo. Deus criou, Deus formou, Satanás mudou, e Deus, mais uma vez, através de Cristo, E essa transformação, ela ocorre com a glória de Deus. E esta glória é a mesma, ou na mesma imagem, como no poder do Espírito do Senhor. Você entende que ser cheio do Espírito Santo não é apenas um ato de querer. Olhe para mim aqui, para mim caminhar para o fim, eu quero que você grave isso. Aqui não é só simplesmente eu quero ser cheio. É claro que deve existir o desejo íntimo, pessoal, subjetivo, deve aquilo. Mas é mais, aqui não é sobre querer, aqui é sobre necessitar do Espírito do Senhor. Porque querer eu posso querer ou não, é transitório. Quem aqui às vezes acorda com, eu gosto de dizer isso aqui, a gente levanta da manhã, da cama, com um desejo, de tarde a gente quer outro e à noite a gente não quer nada que pediu para Deus. Porque a gente muda, é transitório, é ou não é? Ou é só eu que sou assim? Somos assim, nós mudamos rápido, de opinião, de vontade. Vontade é passageira. Agora, necessidade, ela não muda. Porque quando eu estou muito cheio de Jesus, eu olho e digo, eu preciso ser mais cheio. Porque quanto mais cheio eu sou, mais percebo que eu sou pecador e miserável. E quando eu estou fraquinho na fé, estou capengando, aí eu preciso da graça de Deus, porque eu reconheço que em mim a essência do pecado reina. Mas aí eu me lanço na presença de Jesus e eu digo, eu preciso mais dessa graça, eu preciso mais dessa glória, eu preciso mais. Jesus hoje quer tirar da minha, da sua e nossa mente esta ideia pequena de nós querermos apenas. Jesus quer que a gente reconheça que há em nós uma necessidade do seu Santo Espírito. E quer saber de um ponto bom? O Espírito Santo está disponível para quem quer. Lá na época de Moisés dependia do véuzinho para esconder o rosto, porque ele não conseguia subir no momento que ele queria. A demanda era grande, o pastoreio era terrível, era muitas coisas para resolver. Mas agora não. Aqui não tem nada para nos impedir. Ele disse, onde houver, muito embora o texto ali esteja falando também de outro assunto, mas serve também, porque ele está ali, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele garantiu, eu vou estar ali, ó. Nós não precisamos mais apenas da nuvem que descia na glória, ou da nuvem que descia no templo. Aqui é o seguinte, a gente bebe no congresso, mas quando a gente vai para casa, não vai ter o pastor, não vai ter o líder, pelo menos fisicamente falando ao nosso lado. Mas vai ter o que, Adriel? Vai ter a glória que você recebeu na quinta, vai ter a glória que você recebeu na sexta, vai ter a glória que você recebeu no sábado. E essa glória vai dizer, você já não é mais o mesmo. Aí o adversário da tua alma vai dizer assim, peca, você vai dizer, eu não posso pecar. Faça, você vai dizer, eu não posso fazer. Aí alguém vai dizer, erra, você vai dizer, eu não posso errar. Eu não posso, por quê? Porque a vida que levo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Portanto, eu já estou crucificado com Cristo, vem, e não mais vivo eu. Por que uma Debe?
porque o Espírito, porque Cristo habita, reina, governa e mora dentro de mim. Eu não peco não é porque eu não gosto. Pecado é bom, pelo menos o desejo, a vontade, momentaneamente falando é bom. Se não fosse bom não pecávamos. Mas quem vive em mim agora é o Espírito. E se o Espírito diz não vai, eu digo não vou. Quem mora agora é o Espírito. Se o Espírito diz não entra, eu não entro. Quem mora em mim agora é o Espírito. Se ele diz não senta, eu não sento. Quem mora agora é o Espírito. Se ele diz não fala, eu não falo. Porque importa que Cristo seja glorificado na minha vida. E ele vive, ele entra. Será que tem alguém aqui que pode adorar a Deus? Eu caminho para o fim. E eu trago 2 pontos para a gente de forma objetiva encerrar. O primeiro ponto: necessitamos internamente da glória de Deus para sermos transformados. Necessitamos da glória de Deus ou da glória do Espírito do Senhor para que possamos ser transformados externamente. Esta é a obra interna, invisível. Agora vem a externa. Porque não tem como ser através de mim, se não trabalha aqui, ó. Quando ele trabalha em mim, transformando, limpando, mudando, aí é automático. Eu não preciso que seja por forçação. Por que, Adriel? Porque não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E há de ser que naqueles dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os anciões terão sonhos e visões da parte de Deus. Aí Pedro toma a palavra no primeiro culto pós-Pentecoste. E Pedro diz: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os anciões serão sonhos. Aí Pedro chega no ápice. Ele disse: esta promessa não é só para os judeus. Aí alguém disse aí alguém está dizendo por aí que a presença, o derramamento do Espírito foi para a igreja do primeiro século. Permita-me. Dizem eles, os tais cessacionistas, a presença, o derramamento ficou só para a igreja do primeiro século e principalmente para a igreja de Jerusalém. Aí vem Pedro, ainda em Atos, dizendo: e essa promessa diz respeito a nós, a vós, aos vossos pais e a todos quantos dele receber. Será que tem alguém aqui que foi alcançado pela graça? Adriel, mas a minha casa ninguém é crente. Você recebeu? É você também. Adriel, mas eu não tenho como. Mas você recebeu? Você também. Adriel, mas Satanás disse que da onde eu saí não tem como Jesus mudar. Quem disse isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde estão aqueles que foram alcançados pela graça? Encerro com o tempo. Escute para mim, me escute, olhe para mim. A obra de Jesus, eu vou ser específico. A obra do Espírito do Senhor, Jesus, do Espírito Santo, quando ela é de fato realizada, e a eficácia, ela muda aqui, ó. E ela derrama, transborda aqui. E como que eu sei disso, Adriel? Eu encerro com o texto que o Senhor me traz à memória agora. Agora, Jesus encontrou com a mulher samaritana. Me dá um pouco de água. Água, matéria, H2O. Ela olha para ele, vê as vestes, identifica a fala, dizendo: como tu pode ser judeu, pedir água para mim que sou samaritana. Ela denuncia,
ela denuncia que a nacionalidade dela e a cultura que vem desde o Velho Testamento, quando separou-se Israel, os reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, ela denuncia que ela prefere ficar mais com a tradição do que propriamente com a transformação. Como pode ser no judeu? Pedir água para mim, que sou samaritana. Aí vem Jesus. Jesus mais ou menos diz isso aqui para ela. E quem disse que eu quero dessa água? Onde está que Jesus disse isso? Aí Jesus responde para ela: se tu soubesse quem está te pedindo água, tu não daria, tu pediria. Deixa eu simplificar. Imagina eu bater na porta da tua casa. Ô de casa, pois não, você tem água para mim? Aí você olha para mim dizendo, não tenho. Aí eu olho para você na porta da tua casa e digo, quem precisa de água não sou eu, é você. Você vai dizer, esse camarada aí está com uma história que não bate. Jesus não queria água, Jesus queria a oportunidade para transformar ela. Porque Jesus joga o anzol. Só que quando pega, já era, veio. Ele só queria diálogo. Alguém veio para o congresso achando que era só um culto, mas Jesus está dizendo, eu só queria o diálogo para transformar. Estou sentindo glória aqui. Presta atenção. Aí ele olha para ele e faz o seguinte, faz meio quase com um trocadilho. Se você soubesse quem é, você não me daria, você não me daria, você pediria água. E eu não te daria esta água, a matéria, H2O. Eu te daria água viva, porque nós somos cartas vivas, porque nós temos o espírito de vida. Vamos lá, e a gente encerra. Aí ela olha e diz assim, desse poço aqui, poço de Jacó, pastor, bebeu José, Jacó, o gado e o povo. Esse poço aqui é um poço conhecidíssimo na região. Aí Jesus responde, é? Poço só é bom enquanto não chega à fonte. Porque poço é bom. Para quem está num lugar ermo e afastado, o poço artesiano é maravilhoso. Mas quando bebe a água da fonte, você diz, essa água não tem gosto. Essa água é pura. Porque água de poço vai pegando gosto, vai durando ali, vai ficando um tempinho ali, vai ficando um pouco choque. Mas a água da fonte, você bebe, ela é limpa, ela é pura, tem um pH como a de ninguém. Porque a água dele é pura quando a gente bebe, é a água da vida. Jesus disse, é? Aquele que bebe desta água tornará a ter sede. Jesus denuncia, se você está sem glória, você não vai conseguir sair dessa vida medíocre espiritualmente falando, que é o quê? Você terá necessidade do ciclo vicioso. Peco hoje para me satisfazer, mas quanto mais eu peco, mais eu fico insatisfeito. Quanto mais insatisfeito eu peco novamente, eu não saio do ciclo vicioso. Bebo e não me satisfaço. Mas aí quando chega a glória, aquele que bebe dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, vem, se fará dentro dele. Eu estou pregando sobre a glória que me transforma para transformar. Eu estou pregando sobre a glória que me muda para mudar. Eu estou pregando sobre a glória que me transforma para que haja, através de mim haja transformação. Olha o que Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, dentro dele se tornará uma fonte que salta no seu interior para a vida eterna. Por que Jesus está dizendo que quem bebe se torna uma fonte? É simples, porque quando eu bebo, eu me satisfaço como ser humano que depende da graça, mas como ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos, quando eu bebo eu não só me satisfaço, eu tomo uma fonte para quê? Porque indo do congresso eu vou ir para casa, eu vou para a faculdade, eu vou para o trabalho, chegando lá vai ter gente que está com sede da presença, sede da unção. Aí você vai dizer, eu tenho uma palavra para você, eu fui no congresso, eu tenho uma fonte, e se eu beber não vai faltar para você? Não falta, por quê? Essa fonte é um rio inesgotável. Pode levar fonte para a tua casa, vai ter presença para você, vai ter presença para os seus irmãos, você apenas será um canal, um instrumento, e o nome do Senhor será glorificado. Você pode levantar a mão e dar o melhor glória a Deus? Com a permissão do nosso pastor, eu quero fazer um convite para você.
E qual é o convite, Adriel? Preste atenção. Nós nos tornamos uma fonte. Quantos aqui já se tornaram uma fonte de águas? Mas é possível, uma Deb, e eu vou pedir ajuda da uma Deb orando em espírito comigo. Que entrou alguém aqui por um convite, de forma despretensiosa. Aí eu vou lá, porque o fulano me chamou, o líder me chamou, minha mãe me chamou, meu amigo me chamou. Eu vou lá no culto, aí pelo menos eu vou e não me encho mais o saco, mas não voltar. Mas aí você veio e você se lembrou que não tem lugar melhor do que esse. Você pode beber, você pode se alegrar com seus amigos, mas esta glória aqui, ela não é igual a coisa nenhuma lá fora. É por isso que tem um vazio, uma lacuna na sua alma, que um amigo não pode preencher. Mas a presença dele, ela supre, porque ela está aqui nessa noite para ser derramada. E enquanto a uma Deb e Okuné vai orando comigo em espírito, eu gostaria de perguntar: tem alguém em nosso meio que está afastado do Evangelho? Tem alguém em nosso meio que se afastou dos caminhos do Senhor? Tem alguém nessa noite? Se você está aqui, se afastou do Evangelho, se você nunca serviu a Cristo e está vendo esta reunião bonita, destes jovens bonitos, dessa igreja bonita, e você está com desejo de beber desta água, que é a presença do Senhor, eu vim lhe dizer que Jesus lhe ama, e Ele pode perdoar os teus pecados, e nessa noite Ele deseja te transformar por dentro. Ele sabe dos teus anseios interiores, e Ele quer transformar você. Eu pergunto agora, tem alguém nessa noite que não é evangélico ou está afastado? Se você está aqui, levante a sua mão para o alto agora. Pregador, eu me afastei do Senhor. Pregador, eu estou afastado. Se você está aqui, levanta a mão para o alto assim. Tem alguém nessa noite que não serve a Cristo ou está afastado? Tem alguém na galeria, na nave da igreja? Não sinta vergonha, não se sinta constrangido. Eu vim dar sorriso dizendo que Jesus te ama e Ele quer te transformar. Eu pergunto mais uma vez, tem alguém nessa noite para Cristo, que nessa noite deseja fazer uma aliança com Ele? Quem sabe os caminhos que você tem andado já não são mais pertinentes, mas Jesus te encontrou aqui na Vila Iocuné. E eu pergunto pela última vez, tem alguém que não é evangélico essa noite? Ou está afastado? Se você está aqui me ouvindo, não fique com vergonha. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Tem alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão, você que está afastado, você que não é crente. Jesus tem essa noite água da vida para te renovar. Jesus não tem só uma glória que se limita a 2 horas de culto. Ele tem uma glória que é daqui para o céu, para você sair daqui cantando e glorificando o nome santo. Com a permissão dos nossos pastores, fique de pé. Eu quero orar por você, e nós vamos orar para que esta glória seja uma glória que venha resplandecer a imagem de Cristo Jesus em nosso meio. Esta glória é uma glória que quer nos transformar por dentro, e ela quer nos fazer jorrar por fora. Essa glória é a glória que você precisa manifestar no teu trabalho, lá na faculdade. Talvez aquela pessoa que você menos espera, talvez está precisando de uma única palavra, e eu senti de falar para você isso. O que, Adriel? Você vai ser o resultado dessa palavra. A pessoa talvez não vai abrir a Bíblia, mas você será a Bíblia escrita na frente dela. Ela vai dizer: olha, eu não entendo os versículos, eu não interpreto tão bem os capítulos, eu não conheço a hermenêutica, mas você vai dizer o simples: Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo. Aí ela vai perguntar: e qual é o exemplo disso? Ela vai dizer: eu sou o exemplo. Eu não podia estar na presença dele, mas ele me transformou, e ele tem poder para transformar também. Tem alguém aqui que quer sair saciado desta glória nesta noite? Tem alguém aqui que quer sair saciado desta glória? Levante as suas mãos para o alto agora. Se você esqueceu tudo da mensagem, grave só isso que o teu amigo jovem evangelista, jovem obreiro falou. Permita que esta glória trabalhe em você internamente falando, para que externamente você possa refletir a imagem de Jesus. Mais do que a performance, Jesus quer que você seja, eu e você sejamos transformados. Mais do que os atos externos, Jesus quer que a gente reflita e manifeste a sua presença. E eu vou orar agora. E eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual nível de glória você se encontra. Eu sei que hoje, se você buscar, esta glória vai te encher um pouco mais. Tem alguém aqui que quer mais dessa glória? Feche os olhos. Espírito Santo de Deus,
Graças nós te damos pela tua graça, que nos alcançou, nos trazendo perdão e reconciliação. Eu te louvo, Senhor, porque não foi por obras humanas, mas por obras do teu Espírito em nós. E como resultado disso, Senhor, nós oramos agora, Senhor, em favor da tua igreja. Senhor, derrama a tua glória para que possamos ser trabalhados, para que possamos ser transformados, e para que a obra que o Senhor realize em nós possa ser também para através de nós. Senhor, levanta esta moça, este moço, este irmão, esta irmã que me escuta, Senhor, também pela live, alguém que está ouvindo ou alguém que na madrugada vai passar por esta live e vai ouvir esta mensagem, que esta mensagem possa ser como fogo consumidor, que esta mensagem seja, Pai, como um martelo que esmiuça a penha, que corações sejam quebrantados, que almas sejam fortalecidas, e que a tua glória possa renovar, Senhor, do novo ao ancião, do pequeno ao grande, dos pais aos filhos e dos filhos ao Pai. Senhor, comece a renovar nessa noite, arranca o sentimento suicida, arranca, Senhor, o desânimo espiritual, enquanto a juventude, Senhor, do Viliocuné clama, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, todo desânimo espiritual, Senhor Jesus Cristo, toda cegueira espiritual, que a tua glória venha descer, de uma forma que haja mudança de mentalidade, e que a mudança de mentalidade transforme o comportamento. Senhor, levanta pregadores, levanta, Senhor, profetisas, moças e rapazes, que estão aqui dizendo que querem mais da tua glória. Senhor, comece a renovar com a tua presença, e que o efeito desta palavra seja no nosso dia a dia, que possamos, ó Pai querido, sermos renovados, trabalhados, de modo que possamos ser visitados pela tua presença. Em nome de Jesus eu ministro, como esta palavra foi pregada, seja renovado por esta glória, seja visitado por esta glória, seja renovado por esta glória. Recebe essa glória na onde você estiver, recebe desta unção que quebra o jugo, recebe deste renovo que te faz mergulhar em vida. Os maus pensamentos já foram embora e o Espírito Santo está te dando vida. Em nome de Jesus, recebe vida pela palavra, vida pelo Espírito. Será que você pode celebrar dizendo glória a Deus? Que Deus abençoe.